Boa tarde, bem-vindas e bem-vindas ao Sesc Ideias. Sesc Ideias são encontros virtuais promovidos sempre às 16 horas no nosso canal no YouTube. Eu sou Midian, trabalho no Sesc São Paulo, na área de valorização social. Vou me descrever, eu sou morena, cabelos longos, ondulados, olhos verdes, uso uma regata branca e um colar prata, óculos. E atrás de mim tem uma parede branca com quadros. O debate de hoje parte do contexto pandêmico, no qual, a partir de 2020, com a necessidade de isolamento social, pequenos empreendimentos se depararam com demandas concretas de comunicação e comercialização para seus produtos no meio digital. Nosso encontro apresentará experiências que unem tecnologia a novas formas de produção, distribuição e consumo, bem como de cooperação e de trabalho em rede, para além do meio virtual. Temas a serem discutidos a seguir estão também em pauta nas ações do Sesc São Paulo, que, por meio do Programa de Valorização Social, promove ações educativas com o intuito de ampliar as possibilidades de inserção no mundo do trabalho, fomentar redes e relações sociais mais justas. Na programação das unidades, é possível encontrar cursos, oficinas e palestras sobre empreendedorismo social, ofícios diversos e conhecer iniciativas sociais mapeadas em cada território, sendo que algumas dessas seguem os princípios da economia solidária, na qual existe a cooperação entre os trabalhadores e trabalhadoras para a realização de suas atividades econômicas e formas de comercialização e consumo que visam a redução da desigualdade social. Convidamos a todos vocês a fazerem perguntas através do chat. Elas serão repassadas à mediadora e poderão ou não serem colocadas de acordo com a disponibilidade de tempo. Ainda, na descrição do vídeo, você encontra um link para se comunicar com a equipe do Sesc Ideias. Assim, sabemos mais sobre o nosso público, o alcance da nossa programação e quais os assuntos de interesse para aprimorarmos o nosso trabalho. Passo a palavra agora para a Ju Dias, nossa mediadora, que é a cofundadora da Bora Lá, agência de comunicação popular e graduada em comunicação. Ela fará a apresentação da Ednusa e do Egeu. Ótimo debate a todos. Obrigada, Midian. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Quero agradecer ao Sesc. É um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. Eu vou me autodescrever. Então, sou branca, tenho um cabelo encaracolado, curto. Estou com uma blusa vermelha, uma parede branca atrás de mim e tenho um vaso enorme com uma planta atrás também. É isso. Agora vamos apresentar aqui a nossa mesa. Nós temos os nossos convidados, que é a maravilhosa Ednusa Ribeiro, cofundadora do coletivo Meninas Marim, é especialista em gêneros e etnias e autogestão, cooperativas e economia solidária. E temos também o Egeu. O Egeu Esteves, psicólogo e doutor em psicologia social pela USP, é professor no Instituto das Cidades da Unifesp e participa da coordenação do programa Universidade Aberta à Economia Solidária, UAES Unifesp. Então, eu vou pedir para a Ednusa, vou passar a palavra para ela se apresentar, e depois que ela passe a bola para o Egeu para fazer essa primeira parte de rodada de apresentação, antes da gente entrar no tema de hoje. Com vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou falar boa tarde, boa noite, né? Bom dia, não sei que hora que vocês vão ver essa live, se não estiver ao vivo. Mas, por favor, né? Eu já começo gratidão ao Sesc, a todo mundo que me convidou. É sempre bom a gente ter esse espaço de visibilidade. E antes de eu começar a falar, porque eu agarro na falação, sou uma mulher preta, hoje eu estou de cabelos longos, né? Porque a gente coloca o cabelo que a gente quiser, né? Cabelos pretos longos, estou no meu quartinho na bagunça, mas atrás de mim tem vários livros e alguns cartazes, tanto divulgando as ações do coletivo, quanto com uma frase, tá? Eu estou de vestido preto, made in Vilma, maravilhosa. Então, sou mãe, empreendedora social, também administradora, também enlouquecida,
É isso que a gente tem, porque empreender é enlouquecer, gente, tá em surto. Mas a gente vai falar um pouco disso também nesse debate. Já peço para você que está com o link, curte, comenta, compartilha, tá? Passa para todo mundo. E vamos bater papo, já pode colocar aí pergunta no chat, já chama quem ainda não entrou para essa live, para essa mesa, para a gente conversar um pouquinho. Tá ok? E o professor, né, gente? Gente, ele deu aula para mim. Vou contar para vocês. Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Estou aprendendo ainda essa novidade tecnológica, né? É um prazer enorme estar aqui. Eu também agradeço o convite de todo mundo que me convidou para estar aqui hoje e ao SESC pela oportunidade também. Bem, eu sou Egeu Esteves, vou fazer a autodescrição. Então, eu sou um homem branco, estou usando uma boina azul, uma camisa preta, óculos, uso barba, tenho barba, tem uma estante de livros e fotos ao fundo, aqui no meu ambiente. Mas então, um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente conversar um pouco sobre essas novas ou renovadas formas de produção, distribuição, redes, na autogestão, né? Eu sou professor de Psicologia Social, atualmente atuo no Instituto das Cidades, no campus Zona Leste da Unifesp. É um campus novo, aproveito para falar para todo mundo que nós estamos tentando, né, manter esse campus aberto e funcionando, o curso de Geografia na Zona Leste, lá em Itaquera, na Avenida Jacopêssego. Então, essa é a nossa batalha para que a educação pública possa continuar existindo nesse país que está sendo super atacado, com recursos muito escassos nesse momento, né? E a minha trajetória profissional e também como pesquisador foi com as cooperativas, com a autogestão. Eu tenho trabalhado nisso desde antes de me formar. Fui sensibilizado para o tema ainda durante a graduação em psicologia. Agradeço muito a alguns professores e professoras que tocaram nesse tema, que puxaram esse assunto, e venho, portanto, nessa temática já desde a graduação. Tanto trabalhei como assessor no movimento sindical, voltado para essa discussão, fiz minhas pesquisas também nessa área, e fui cooperado também, de duas cooperativas, a Verso, cooperativa de psicologia, e também a Plural, uma cooperativa que atua com desenvolvimento rural, e tive a oportunidade nessa trajetória de conhecer muitas pessoas queridas em vários momentos, né? Então também tive minhas andanças lá pela Zona Sul, me lembro das judias de lá, a Ednusa do curso que nós fizemos no ano passado pela UAS, que é a minha última iniciativa aí, né? Então, terminando essa apresentação, a UAS, a Universidade Aberta Economia Solidária, é um programa de extensão da Unifesp que promove cursos nesse modelo MOOC, né, que são cursos massivos, abertos, online, e no nosso caso também gratuitos, né? Eles ficam, e a gente tem trabalhado dessa maneira, certificados, evidentemente, pela Unifesp, e com um impacto e um alcance muito maior do que a gente imaginava. Então tem sido uma experiência muito bacana também, mas com muita vontade de voltar presencial, né? Mas é isso, pessoal. Seguimos. Obrigada, Ednusa, obrigada, professor Egeu. É isso, né, gente? Nós estamos todos com vontade de voltar para o presencial. A Ednusa comentou um pouco antes de iniciar a live que, gente, precisava desse encontro presencial, de estarmos todos reunidos ali, tete a tete, para essa troca necessária, assim. Então, nossa mesa hoje, o nosso encontro tem o tema Redes Virtuais de Comércio Justo e Solidário. O que é isso, né? Um tema tão necessário para a gente discutir e que, pensando numa pandemia, é algo que eu quero trazer, assim, porque enquanto comunicadora, eu tenho uma agência de comunicação, né, como a Midian apresentou, a Bora Lá Comunicação. No início da pandemia, em março de 2020, eu me vi sem ter nada para fazer, sem trabalho, e aí a partir dali a gente travou, assim. Então na periferia eu vi que todos os negócios, a gente não sabia como seria o dia de amanhã,
E aí nós tivemos que nos reinventar, não tem muito o que fazer, você tem que dar o próximo passo. E aí é algo que eu quero puxar aqui o gancho, porque uma das iniciativas aqui na Zona Sul, então a Bora Lá, ela atua muito fortemente aqui no Campo Limpo, Jardim Ângela, na área da Zona Sul, que é onde eu nasci, fui criada no Jardim Ângela, né? E hoje eu moro no Campo Limpo, então tem uma rede muito forte aqui. Claro que a gente vai indo para as outras regiões, mas é onde eu tenho mais vínculos. Aqui na Zona Sul, uma coisa que foi de imediato foram ações, por exemplo, os coletivos de mídia, né? Então, eles começaram a se organizar, a trazer uma cobertura muito grande sobre o que era a pandemia, sobre as informações, de decupar um pouco de todas as informações sobre o vírus e trazer para a quebrada de uma linguagem mais acessível. Nós, enquanto empreendimentos, a gente viu como a gente conseguia apoiar um ao outro negócio. Então, eu, enquanto comunicação, designer, nós tínhamos algumas manas que fazem ovos de Páscoa, elas tinham comprado chocolate, estocaram chocolate, e de repente tudo parou. Então a minha irmã que vende ovo de Páscoa, ela falou, eu não sei o que eu vou fazer com esse chocolate em casa, porque eu não estou vendendo. E aí outras manas de coletivos também aqui na região também falavam a mesma coisa. E a iniciativa de imediato foi, como que a gente se organiza eu estava sem trabalho, então a gente começou a criar artes para todas essas manas e divulgar, juntar tudo num catálogo e divulgar de forma coletiva. Daí surgiu um catálogo. Depois, a outra iniciativa que surgiu aqui no território também, e pela Bora Lá, foi de conseguir fazer uma vaquinha através da iniciativa do Em Frente da TID Setúbal, onde a gente, captando o valor, eu devolvia para os negócios da periferia uma arte para divulgar os negócios, divulgar de forma... O negócio, a gente fazia uma arte flyer, e o negócio divulgava de forma no WhatsApp, né? Então, eles ganhavam uma arte digital para divulgar a si mesmo. E aí, nós atendemos 200 negócios. Então, essas são duas iniciativas que aconteceram aqui. E aí, eu queria puxar a conversa, né? Puxar a Ednusa e o Egeu para essa conversa, para que eles trouxessem outras iniciativas de outros cantos aí, não só de São Paulo e de outros lugares, que nós criamos, assim, da economia solidária nesse decorrer de pandemia. Começo? Bom, bora lá. Eu adoro falar isso, gente. E eu sempre lembro o nome da agência, eu faço questão, e eu até escrevo na descrição do feed do coletivo. Bora lá. Eu gosto muito desse nome. Bom, Ju, seguinte, Ju, Midiane, né, que estão com a gente aqui, professor também. O coletivo, eu sou cofundadora, né, do coletivo Meninas Maim, falando rapidamente da história do coletivo, até para poder divulgar e dar mais visibilidade às ações do coletivo. A gente tem, o objetivo principal do coletivo é formar mulheres pretas, né, fazer com que essas mulheres tenham o objetivo de fomentar o empreendedorismo de mulheres pretas nas periferias de São Paulo. No início, a gente fez o recorte de região, mas agora cresceu, né, Ju? E a rede mostrou muito isso. Então, a gente está e atende todas as mulheres de todas as regiões periféricas de São Paulo. E acabei de conversando, de entrar na live com a menina de Salvador, que quer expor aqui, Ju. Depois a gente conversa sobre, hein? Gosto de trocar ideias na live, né? E deixar liçãozinha de casa. Já aviso que no final vai ter liçãozinha de casa. Porque a gente tem que interagir e formar essa rede, né? E essa rede tem que ser efetiva. E o coletivo usa as feiras e os eventos para que essas mulheres peguem todo esse conhecimento técnico e acadêmico, se assim ela quiser, e pratique. A gente vê muita coisa, muito conteúdo, e depois a gente não sabe o que fazer com esse conteúdo. Então, nas feiras, a gente dá uma forçadinha para elas praticarem esse conteúdo. E aí, pode até deixar no chat você que está aí, pega no pé sim, eu dou bronca sim, eu mando recado, eu mando áudio. Quando eu mando áudio no grupo, elas já sabem, para que elas se capacitem. Aí o coletivo também surtou logo no início. O que nós vamos fazer? Porque o coletivo é muito prático, a gente era físico, né? Eu falo que a gente era porque hoje a gente é híbrido. Vão se manter os eventos físicos, mas também hoje a gente percebeu cada vez mais que os eventos digitais vão fazer parte não só da nossa rotina,
de feiras e eventos, mas também na rotina de muita gente. Tá aí o home office em algumas empresas, né, em algumas instituições que não deixam mentir. Pegamos em várias vertentes por ser nanonegócio. A gente trabalha muito com mulheres que é antes do MEI, que ela nem paga o MEI ainda, que ela nem tem CNPJ. Né? Então, o que a gente fez? Pensamos no crowdfunding, né, que é a vaquinha eletrônica, pensamos, e eu tô olhando para cima, porque eu também já logo liçãozinha de casa, porque eu tenho meu checklist aí, viu? Tem a doação de alimentos, tenho formações, fizemos logo na primeira semana formações online, ação de máscara. O que foi essa ação das máscaras? Né? Num boom, né, todo mundo tinha que usar máscara, pegamos essas costureiras, quem tem tecido sobrando, né, entre aspas, para que ela continuasse pensando no trabalho dela também, continuasse pensando no seu negócio e não desistisse do seu sonho e, em consequência, gerasse renda. Bora fazer máscara. Então a gente conseguiu fazer máscara pro SESC, hashtag gratidão, SESC. Vocês foram maravilhosos com a gente. Também pro Instituto iOS e outras pequenas empresas aí, que a gente fez máscaras. Live, viramos gente, deixa eu contar aqui para vocês. A gente virou a louca das lives. Porque o que vai fazer? Tem que manter o negócio rodando, as pessoas pensando, vamos fazer live, né? Chegou uma hora que a gente cansou de fazer live. Também pensando no processo tecnológico. E compra de insumos coletivo. Essa compra de insumos coletivos, depois eu quero até trocar uma ideia com o professor Egeu, melhor maneira de tornar isso mais eficiente. Eu confesso que eu ainda estou patinando, tá? Funcionou um pouco, mas eu quero retomar isso com mais afinco, tá? Que é essa compra coletiva, tá? De insumos, de matérias-primas. Mas sabe, professor, hoje eu vou trazer outro debate que não tem nada a ver. É difícil, porque é uma mudança de cultura. As pessoas acham que comprando a mesma matéria-prima, tendo o mesmo fornecedor, atrapalha a concorrência. Vou deixar aqui. Ju, guarda aí, Midian também. Mas calma que a gente deixa aí na listinha, que é esse problema da concorrência, porque a gente ainda aprende a gerir negócio de forma capitalista. Né? Então, todo mundo enlouquecido. Então, fizemos N ações para se manter. E o coletivo também, aí vem o coletivo, não só as empreendedoras parceiras, se focou para dentro. Fomos atrás de editais, processo de mentoria, fui estudar, né? Fiz mais curso aí que o professor falou, adorei de especialização, adorei isso. Preciso fazer outro, né, professor? Esse ano eu não fiz nenhum. Tô devendo, mas eu vou fazer. Mas eu também tô enlouquecida, mas calma que eu vou fazer. Então, e para melhorar não só o conteúdo técnico e acadêmico do coletivo, mas também a gente percebeu que as redes pedem que o conteúdo seja assim muito rápido, mas a gente não queria perder a essência, sim, passar conteúdo de maneira rápida, mas conteúdo de maneira eficiente, conteúdo de qualidade. Ser mais uma falando qualquer coisa, não faz parte da Ednusa. Eu quero que isso, depois de uma live, a gente tenha aqui pelo menos 2, 3, 4 dicas que a pessoa pode terminar a live e falar assim, tá, vou praticar uma pelo menos. Então isso é um conteúdo eficiente, né? Eu acho que é isso, gente, que a gente foi falando, que a gente foi fazendo. Deixar o professor falar, né? Eu acho que tem várias abordagens possíveis, Ednoso. Te agradeço pelas provocações, assim, por colocar alguns pontos. Acho que a gente vai conversando aqui, vão aparecendo outros elementos, né? Nós, como universidade, também tivemos que nos adaptar a essa situação da pandemia. Os empreendimentos também tiveram que se adaptar, a economia solidária tem várias frentes diferentes, também teve que se adaptar, e muitas coisas aconteceram. Eu concordo contigo que o mundo vai ser mais híbrido, pelo menos por um bom tempo, né? Até que outras mudanças aconteçam, né? Mas eu acho que eu queria destacar algumas coisas que eu vejo que aconteceram conosco, como universidade, e também com alguns empreendimentos, né? Bem, nós levamos um tempo, teve universidades particulares, privadas, que foram pro online muito rapidamente, coisa de 2 semanas, né? Nós levamos mais tempo para nos adaptar, levamos alguns meses, acho que 3 meses, para nos adaptar para essa forma de vida. Teve uma negação por um certo tempo,
a gente achou que ia voltar mais rápido, no iniciozinho, assim, ninguém sabia quanto tempo isso ia levar, né? Quando a gente percebeu que a situação ia ser grave, que se a gente não tomasse uma atitude, os alunos iam perder o semestre, coisas assim, a gente teve que se adaptar, né? E aí, nesse processo, a gente foi se habituando com essas novas tecnologias. E naquele momento, por mais ou menos fevereiro, março, quando ainda não tinha sido decretada a pandemia, a gente estava discutindo na Unifesp o que a gente ia fazer em relação à economia solidária. Tinha algumas pessoas pensando nisso, alguns professores trabalhando com projetos, mas a gente não se conhecia. Então, eu quero chamar a atenção é que nós passamos por um processo parecido, porque a gente aproveitou o iniciozinho da pandemia para fazer várias reuniões, foram dias muito intensivos de reunião, assim, e nos conhecendo. Então, nós criamos a UAS, a Universidade Aberta de Economia Solidária. Até hoje a gente não se viu pessoalmente. As pessoas que criaram a UAS, o professor Flávio Taira, lá de Osasco, a professora Luciana Ferreira, de São José dos Campos, eu pela Zona Leste, o Clássius e o Rogério pelo campus de Diadema. A gente nunca se viu pessoalmente. Assim, pode ter se visto em algum evento, mas nunca antes, né? Mas nunca, não nos conhecemos. E aí a gente teve que montar, e a gente falou, não, vamos fazer isso, porque antes tinha uma ideia de criar talvez uma incubadora de cooperativas, que é um modelo mais tradicional das universidades. A gente, não, vamos fazer uma coisa diferente, e aí nesse momento, talvez o mais importante seja a gente oferecer educação à distância, né, sobre esse tema de uma forma mais massiva, pensando que vai ter que reconstruir, mais que reconstruir, a gente precisa reinventar esse país depois dessa pandemia. Porque não é só reconstruir, a gente não quer reconstruir do jeito que ele era, ele nunca foi bom, né? Então, a gente precisa mudar, a gente precisa reinventar, e aí foi nesse sentido. Aí no ano passado, rapidamente a gente ofereceu então um curso a partir das aptidões dos professores, um curso amplo sobre autogestão, economia cooperativas e economia solidária, isso em 2020 ainda, que acho que foi esse que a Ednusa fez, né, Ednusa? E depois, esse ano, nós oferecemos um outro curso sobre cidades e autogestão, que foi um curso voltado para como que os empreendimentos da economia solidária, cooperativas, associações e outras formas de autogestão podem participar da produção, da gestão e do uso do espaço urbano, em várias frentes. Na moradia, na infraestrutura urbana, nos serviços urbanos, em várias frentes. Então, numa tentativa realmente de recolocar o lugar dos empreendimentos da economia solidária dentro dessa possibilidade de reconstrução e reinvenção pós-pandemia, né? Então, foi nessa linha a nossa atuação. E aí a gente foi percebendo nesse processo, ao conhecer as pessoas, conhecer os alunos e alunas também, tinha bastante gente de empreendimentos, né? E a gente foi entendendo também como eles estavam se adaptando. Aí eu chego finalmente no tema, né, na provocação aqui. E várias frentes, por exemplo, a gente tem vários empreendimentos na área da alimentação e da agricultura familiar e tal. Então, algo que surgiu muito rapidamente, no início da pandemia, foi muito rápido, por volta de março, abril, já estava acontecendo, que vários empreendimentos se adaptaram para a questão das cestas de orgânicos ou agroecológicos. Foi rapidíssimo. Assim, tinha várias iniciativas que já existiam, que são conhecidas, outras menos conhecidas, e de uma hora para outra isso apareceu como uma alternativa, porque tinha muita gente isolada, que estava com receio, inclusive, de sair, por motivos óbvios, né? Não tinha nenhuma perspectiva de vacina, nem de cura, nem de coisa nenhuma. E de outro lado, as pessoas precisando trabalhar, então uma produção agroecológica que já existe nas periferias, tanto de São Paulo quanto de outras cidades da região, e aí vários empreendimentos se organizaram para fazer as entregas desses produtos. Ou seja, empreendimentos que fazem uma intermediação, porque compram da agricultura familiar, por exemplo, e revendem como cestas de produtos nas cidades, né? Isso foi muito interessante. Aconteceu muito rapidamente e com algumas inovações, como, por exemplo, o uso do WhatsApp, de outras ferramentas
que não foram feitas para isso, né, mas que passaram a ter uma utilização nesse momento. E depois migraram, inclusive, para outras formas. Criaram site, criaram até aplicativos para isso. Mas, no primeiro momento, se organizaram com as ferramentas tecnológicas que dispunham para isso, né? Então, a gente viu isso na Zona Sul, com agricultores da região de Parelheiros, Marcilac e outras regiões, se organizando com o pessoal, por exemplo, da Solano Trindade, né, da União Popular lá de Mulheres do Campo Limpo e adjacências, se organizando para fazer entregas. Teve o pessoal que foi fazer isso. Na Zona Norte, na Zona Leste, em todas as regiões da cidade a gente viu isso. Fora de São Paulo também, a gente viu o Livres na Baixada Santista, o Livres em Campinas. Ou seja, isso foi algo que apareceu muito rapidamente. Alguns empreendimentos que faziam alimentação, que tinham restaurante, coisas assim, também tiveram que se adaptar. Então, por exemplo, o pessoal do Ponto Butantã, que é um empreendimento que tem uma feira de economia solidária e feminista na região do Butantã, tem várias atividades, tem tem a feira, tem o restaurante, tem a biblioteca, a livraria, são várias atividades. Mas precisaram se adaptar também, mudar a forma de trabalho, passaram também para as entregas, passaram para quentinhas e coisas do gênero. Então, teve toda uma questão de adaptação. E uma coisa que eu acho que é muito interessante, passaram também para as lives, como disse a Edna. Então, começou a surgir live das coisas mais diferentes, né? Até uma profusão, de certa forma. Mas foi muito interessante também, porque levou a um contato, por exemplo, entre consumidores e produtores. As pessoas passaram a se ver, a se conhecer, né? Sem ser algo presencial, também não acontecia antes, mas passou a ter uma entrada, assim, de repente fazer uma live que junta os consumidores com os produtores, com uma pessoa lá na serra, com outra aqui na cidade. Isso eu acho que foi uma coisa muito interessante, uma conexão campo-cidade, uma conexão entre produtores e consumidores, de uma forma diferente, com costureiras organizando uma live sobre o empreendimento delas. Coisas assim apareceram. Então, bem bacana também essas estratégias de comunicação, de fortalecimento de vínculos que apareceram, né, a partir daí. E também, eu acho que é importante dizer, né, com uma reorganização da produção, porque como a pessoa não podia, num certo momento, ir até o lugar para fazer a compra, né, então a questão da mediação, das ferramentas tecnológicas para a compra, para organizar as listas, as planilhas e tudo isso também chegou nos produtores. Então, o Livres, por exemplo, mas acho que é só um exemplo, deve ter acontecido em muitos outros empreendimentos, passou a organizar isso, e isso deu uma previsibilidade para os produtores, né? O produtor podia ficar mais tranquilo para produzir, porque sabia que ia ter um consumo ali daqui a alguns meses ou daqui a um tempo. Então, acho que isso também foi interessante, essa organização do consumo, da produção a partir do consumo, né? Acho que é um elemento que a gente viu acontecer no vestuário, viu acontecer na alimentação, na agricultura familiar. Então, acho que é interessante, talvez algumas dessas ferramentas a gente devesse continuar usando. Bem, só para iniciar o debate, devolvo a palavra. Eu não sei se a Ju vai fazer alguma pergunta, mas eu queria até completar o que o professor falou, quando a gente percebeu as mudanças, né? A gente percebeu, assim, essas mudanças, né? A gente pensando em agroecologia, né? Foi impactante, realmente aconteceu, muita gente consumiu melhor, né? A gente se voltou para dentro de casa, né? Então, a gente começou a olhar para a nossa alimentação, para o que a gente consome, o que a gente veste, porque estávamos em casa, né? Eu digo, gente, eu tô assim meio híbrida, porque o coletivo tá assim meio híbrido, hein? Estávamos, porque metade da nossa vida já tá caminhando para físico. Mas tem uma coisa, até professor dividindo com vocês, meninas, assim, teve mudança, a gente teve que aprender a usar essas ferramentas,
estamos usando essa ferramenta, mas foi gritante a desigualdade digital. Assim, muitas meninas não conseguiram e ainda não estão conseguindo até hoje acessar de maneira efetiva. Eu não estou dizendo acessar por acessar, tá? Eu estou dizendo acessar com efetividade, fazer com que essas ferramentas digitais sirvam para o desenvolvimento, seja dela como pessoa ou como negócio. Elas têm muita dificuldade, assim, né? E eu não estou falando da facilidade, nem da dificuldade, não. Eu estou falando de acesso mesmo. Tem muitas meninas que têm um celular e não tem a rede de internet. Tem muitas, e tem outras que têm internet e não têm um celular adequado ou desconhecem o uso tal do aplicativo. Isso foi gritante, assim, né? Apesar da gente estar fazendo várias ações que estavam tentando contemplar várias meninas, a gente não conseguiu pegar todo mundo. Porque eu tenho meninas de extremo, assim, que nem tinha que ir lá, não tinha celular, não tinha acesso, não tinha rede, não tinha Wi-Fi. Então isso foi gritante, assim. Ao mesmo tempo que a gente conseguiu trazer algumas, a gente distanciou outras, né? Principalmente por o coletivo ser muito físico, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ponderar nas próximas ações, que é o que a gente já está pensando. Como que eu trago fulano, ciclano, que não conseguiu participar de uma feira online, né? Sabendo que feira online, não é óbvio que eu queria que essa menina vendesse o produto dela, mas não necessariamente aquela feira, gente, ó, adendo aqui, hein? Feira física também, tá? É o mesmo conceito. A feira, seja ela física ou virtual, é para divulgar e consolidar a sua marca, tá? Consequência, terceiro item, tá? Vender. Então já anotaram a dica aí, né? Vou perguntar depois no final, viu? Quem anota a dica aí? Não é, Ju? O que é isso? Né? A gente tá aqui dando dica. Então, essa menina que não participou dessa feira, como que a gente faz agora? Também para introduzir nesse processo. Então, eu até falei disso numa matéria aí, que essa desigualdade foi latente. E aí, e uma particularidade, não sei se o professor vai concordar comigo. Quando a gente fala de ações de negócios para a periferia, principalmente para os extremos, não dava para deixar a parte assistencialista. É óbvio que toda vez eu tinha que lembrar, somos um negócio de impacto social, tá? A gente está fazendo isso para você continuar pensando no seu negócio. Vou dar um exemplo agora, doação de alimento. Então, no caso do coletivo, a gente fez muita doação de alimento para a própria empreendedora que faz parte da rede do coletivo. Porque eu queria que ela continuasse, nós queríamos que ela continuasse pensando no negócio dela, né? Então, para continuar pensando no negócio dela, e é uma coisa que a gente não aprende, né, professora? A gente teve uma discussão dessa numa das aulas, que a gente não aprende isso, que tipo, falou de negócio e todo mundo que se vira, o resto que se dane e o outro que se exploda. Não é assim. Então a gente continuou fazendo essas ações de doação, de trazer junto, para que ela continuasse pensando no negócio dela, né, que é essa forma mais colaborativa, e também que aí entra um pouco também das compras coletivas, né, de estar fazendo um catálogo junto, Ju maravilhosa, né, trouxe essa ideia do catálogo de divulgação, porque muitas não têm nem acesso a uma diagramação decente, né. Eu trago isso para a mesa, nem sei se era essa pergunta, viu, Ju? Estou atrapalhando tudo. Edmusa, não, maravilhosa, assim, eu acho que você trouxe um ponto que, com a fala do professor também, eu gostaria de puxar, que tem essa para onde, né, os desafios, as novidades que puxaram a pandemia, né, e os pequenos negócios por onde a gente foi, mas também tem os desafios, assim, então quando a gente fala de economia solidária, de economia criativa, a gente fala dessas feiras físicas e a gente fala de um perfil que são as pessoas de 45 mais, que tem uma questão também tecnológica, de acesso a tecnologias, ou de dificuldade, ou de não ter acesso por questões de estar na periferia, não acessar, ter um aparelho ou uma internet de qualidade, né? E eu acho que a Ednusa, eu presenciei muito isso, assim, e
a gente, enquanto vivenciar isso, assim, essa virada, você sabe que você está fechada numa pandemia, você precisa divulgar o seu produto, você precisa vender o seu negócio ali, seu produto, seu serviço online, mas você não tem acesso a essas ferramentas, você não tem conhecimento, muito das informações sobre as mídias sociais, assim, são informações que são difíceis de alcançar, assim, porque eu sou da comunicação e o meu trabalho, muitas vezes, é traduzir essas informações de forma que seja alcançável para a quebrada, assim, para que seja algo mais simples de se entender, porque muitas vezes são coisas que chegam em termos em inglês, os materiais são em inglês, então como que a gente acessa isso, né? E eu gostaria de trazer isso para o debate também, porque foram muitos desafios, e uma coisa que o SESC fez, o SESC Guarulhos, uma iniciativa que eu achei que foi muito legal, que eu gostaria de destacar aqui, foi uma formação para o grupo de economia solidária no início do ano, para ensinar o WhatsApp Business, essas ferramentas básicas para o grupo de mais de 50 pessoas de economia solidária que estavam ali, que faziam feiras presenciais e, de repente, se viram fechadas sem poder ir para a rua para vender o seu produto, né? Então, nós fizemos um curso ali de 2 meses, onde ia acompanhando no dia a dia no WhatsApp essa empreendedora, esse pequeno negócio, para alcançar ela na dificuldade mesmo, né? De jogar um conteúdo e a pessoa ali que entenda a ferramenta e depois se vira, sabe? Então, de vocês perceberem essas dificuldades, assim, no dia a dia, assim, também, de trazer isso para o debate. Vai aí, professor, com você. Ednusa começou da outra vez. Eu tô de acordo, acho que é muito complicado essa questão do acesso às tecnologias e do acesso a... Não é só a tecnologia, mas não é só uma questão de adaptação à tecnologia, mas de como ela chega muitas vezes, né? Então, tem todos esses elementos. A gente viveu isso tanto na economia solidária, mas também na própria universidade. Talvez a gente imagine uma certa ideia assim por exemplo, você falou de um público 45+, mas quando a gente está com alunos de graduação, são alunos de 20 e poucos anos. A gente fala, não, mas isso aí é fácil. Não foi fácil não, gente. Não foi fácil não a adaptação. Tinha muitos problemas de equipamento, de falta de equipamento, muito mesmo. A universidade teve que alugar muitos notebooks, teve que comprar plano de dados para os alunos. Isso foi substituiu o custo, de certa forma, do bandejão, né, da refeição, pelo custo e do transporte, pelo custo do acesso à internet, do equipamento. Então, muitos alunos não tinham equipamento para ficar conectado, assim. Isso é uma realidade que a gente desconhecia. Outra coisa que a gente desconhecia, não tinha onde estudar. Os alunos muitas vezes não tinham onde estudar, não tinham um lugar. Então, assim, onde que poderia assistir a aula? Né? Na mesa da cozinha? Em cima da cama? Em que lugar? Percebe? Então, assim, foi uma realidade absolutamente surpreendente que a gente teve acesso, porque a gente foi para dentro da casa das pessoas. Então, isso só falando desse momento da adaptação. Nós descobrimos muito sobre a realidade de vida dos alunos. E aí, assim, tivemos que enfrentar, por exemplo, uma situação que é de falar para os professores não pedirem para os alunos abrirem as câmeras no início, porque tinha essa insistência. E assim, não, você não pode fazer isso, você está invadindo a privacidade. Então, tô só colocando, eu sei que não é o foco, mas assim, a gente teve que descobrir um mundo quando isso aconteceu. Né? Às vezes os alunos estão num ambiente com outras pessoas, com barulho, com criança, com cachorro, e não tem condição de abrir a câmera, sabe? Você percebe quando abre o microfone pela situação que está naquele lugar. Muito difícil estudar em casa, muito difícil ficar num ambiente que tem várias pessoas. Inclusive pensando na própria pandemia, que isolamento nada dentro de casa, né? Então,
são realidades que a gente foi descobrindo durante o processo da pandemia. Em relação, voltando para o nosso assunto especificamente, em relação aos empreendimentos na economia solidária, é a mesma coisa, as pessoas não tinham um equipamento bom o suficiente para logar, para participar de algo assim, como nós estamos fazendo agora, ou menos para acessar um determinado aplicativo, e às vezes esse aplicativo chega justamente como a Ju disse, em inglês. E aí como é que faz? A gente, por exemplo, convidou pessoas para participar nas nossas aulas e nós usamos ainda aquele StreamYard. E ele, quando começou, ele só estava em inglês, a gente não percebeu isso. Simplesmente a gente chamava as pessoas e não fazia com esse cuidado todo que o SESC faz aqui antes de começar. E muitas vezes as pessoas não sabiam onde apertar os botões, nem como, porque é outra língua, as pessoas não têm obrigação de saber outra língua. E depois eles colocaram uma versão em português, mas no início não tinha versão em português. Então, são situações e situações que a gente teve que aprender. Imagino, eu não precisei usar o WhatsApp Business ou algo assim, mas imagino que seja a mesma coisa, quer dizer, tem uma situação de não é só uma questão de equipamento, tem o problema do equipamento também, certo? Tem o problema do equipamento também, mas depois que você tem o equipamento na mão, muitas vezes você não consegue chegar no lugar que você precisa, você não consegue acessar. Não é só uma questão de treinamento de um lado, mas também, às vezes, isso, de idioma, de coisas dessa situação. E também de que nem sempre a maneira como as pessoas estão habituadas a trabalhar é essa, né? As pessoas estão habituadas a trabalhar de outras formas e isso era uma parcela pequena da vida de muitas pessoas. E, de repente, ganhou um espaço que não era condizente com aquela realidade. Isso, para algumas áreas, é muito forte. Imagina, por exemplo, a gente fez um trabalho com terreiros de candomblé durante a pandemia. E, assim, a dificuldade foi gigantesca, porque num primeiro momento não fazia muito sentido, e a gente conseguiu, aos poucos, fazer um trabalho de transformar o espaço esse virtual eletrônico numa espécie de roda, né, e fazer isso com mais leveza, mas no início muito complicado, e para algumas pessoas sem ajuda, sem um apoio, sem alguém que abrisse a câmera do lado delas e fizesse junto ali, ó, tipo o neto, ou filho, né, do lado para dar um suporte, não conseguiria fazer. Não conseguiria fazer. E o senhor falando do... O senhor não, né? Você falando dos terreiros, né? De candomblé, eu sou também de religião de matriz africana. Como que você vai dar um abraço na entidade, gente? Você não pode dar um abraço, né? A gente quer dar um abraço, a gente quer dar um cheiro, você não pode, né? Tem até um videozinho meio bem humorado, né, falando um pouco disso, que como sofreu, né, as religiões de matriz africana nessa pandemia, porque a gente é abraço, né, a gente pega na mão, a gente é muito disso. Mas também continuando, né, no assunto, Ju, inclusive, depois a gente ir nas perguntas aí no chat. Gente, vocês podem mandar pergunta no chat, viu? A gente responde com o maior carinho. Tá? Antes de dar aqui o nosso horário, a gente responde e não responde depois também. Gustavo garantiu aqui que depois a gente responde todas as perguntas. Mas voltando, a gente falou bastante dessa dificuldade de acesso, e aí, completando o que o professor falou, além da disponibilidade, da ferramenta e coisa e tal, falar da cultura, eu vou me colocar nessa também, tá? Apesar que eu gosto de estudar. E tá tudo bem eu gostar de estudar e o coleguinha não gostar de estudar. Tá tudo bem. Só que a pandemia mostrou que a busca do conhecimento era uma responsabilidade muito grande sua, né? Gente, hashtag amo os professores, tá? Agora eu vou falar eu mãe, tá? Eu mãe empreendedora. A minha filha tem 13 anos. A partir do momento que ela saiu da sala de aula e foi para trás de um tablet, de um computador, né, do que for, né? Ela falou assim, mãe, eu faço o que agora? E eu tô falando de uma situação que aqui em casa, né, tirando todas as mazelas dos meus recortes,
os meus filhos ainda têm um certo privilégio, conseguiram acessar o tablet, a gente fez vaquinha para conseguir colocar o Wi-Fi, né? Então, tudo isso. Então, se percebeu que o conhecimento, a adequação do conhecimento, a busca por esse conhecimento, não necessariamente, usando o cargo de professora, #amo todos vocês são só um norteador, né, responsável pelo desenvolvimento de todos. Mas se eu não quisesse fazer, né, que aí foi a nossa importância, né, eu também me coloco, não sou professora, mas como mentora, todos esses nomes que apareceram, não adiantava nada eu ficar falando se a pessoa não desse o próximo passo. É óbvio que isso muito já se falava há anos, mas a pandemia isso ficou gritante. Na hora que a gente falou da gestão do conhecimento e da valorização do capital humano, de uma certa forma, né? Se a pessoa não pegasse aquele conhecimento e fizesse algo com ele, não adianta nada. Seja de negócio, seja de forma colaborativa, e aí veio esse conceito de aprender junto. Por que o coletivo, a gente fala muito disso, nossa senhora, todas as lives, que põe a liçãozinha de casa, saiu da live e pratica, para que você consiga também fazer a gestão desse conhecimento, para que você consiga fazer o próximo passo desse conhecimento, senão é mais uma informação jogada, né, e não é isso que a gente quer também, tanto se tratando de economia colaborativa, dos negócios e coisa e tal. Acho que é isso, gente. Obrigada. Agora vamos para as perguntas. Temos participação aqui no chat. A primeira pergunta vem da Cristina Fongaro. Existiu, num passado do qual temos saudade, um movimento de fomento e incentivo ao cooperativismo e à Ecosol. Como, com esse trágico governo, este lugar de políticas públicas pode ser identificado em algum nível ou foi deslocado para organizações da sociedade civil e iniciativas locais? Deu para entender? Quer responder, professor? E aí professor, a próxima eu passo para a Ednusa. A gente vai para o final, só porque eu posso falar, o professor não pode, entendeu? Pode falar, Ednusa. Pode falar, Ednusa, então. Já começa, porque, gente do céu, olha, eu não posso ser convidado para um evento em Brasília, hein, gente? É com vocês. Olha, hoje eu tô de vermelho, hein? Não, eu acabei de dizer, eu não posso ser convidada para nenhum evento em Brasília. A gente está assistindo esse desmantelamento não é só na economia solidária, gente. A gente está assistindo, não é um desgoverno, são opções de desmonte e estrangulamento em várias áreas, né? É triste, olha o que está acontecendo agora, a agenda da semana é o Enem, né? Então, olha a situação toda. A nossa situação na universidade é terrível, não tem financiamento para pesquisa nenhuma, as pesquisas estão todas interrompidas ou sendo realizadas com recursos muito escassos, às vezes simplesmente com o que as pessoas têm, né? Eles só não cortam o nosso salário porque é despesa obrigatória, porque se pudessem cortavam, vocês não têm a menor vontade de fazer isso. A mesma fala de que agora o Enem tem a cara desse governo, se dependesse deles, acabava esse negócio de ciência, sabe? Não tem a menor razão para eles, né? Então não é só na economia solidária. Na economia solidária foi uma destruição total. Eles simplesmente extinguiram as políticas, o que existia, né? Que já não era muito, era muito menor do que o que existe para outros segmentos. Então, assim, era basicamente um apoio aos bancos comunitários, a realização de eventos, de feiras, era muito pouco que tinha voltado para a economia solidária, já era mínimo, né? Então, simplesmente desapareceu. Aí algumas prefeituras mantêm algumas coisas, né? Existem, felizmente, as pessoas que residem em cidades que têm algumas políticas ainda voltadas para isso, algo resiste, né? Não é nosso caso aqui. Então, tem alguma coisa. Agora, isso é muito variável, assim, muito difícil de falar. As organizações, digamos, a solidariedade entre as pessoas da sociedade civil continua existindo como sempre existiu também. Não é uma novidade, né? A economia solidária, o cooperativismo talvez tenha um porte um pouco maior nesse aspecto, mas tem políticas de apoio mútuo, de solidariedade por dentro das suas
das suas ações. Então, acho que isso não mudou muito. Não acho que deslocou para isso. Existia e continua existindo. O que mudou foi que, durante a pandemia, eles precisaram, como disse a Ednusa, se voltar, às vezes, para necessidades muito básicas. Assim. Por exemplo, a Univens, em Porto Alegre, que é uma cooperativa que eu acompanho, uma cooperativa de costureiras, Unidas Venceremos. A Univens, já há muitos anos, vem atuando lá, né, desde 96, e tem organizado outras coisas. Então, hoje, na Vila Nossa Senhora Aparecida, na periferia norte de Porto Alegre, tem uma escola cooperativa, que chama Nova Geração, tem um banco comunitário, que é o Banco Justa Troca, e assim por diante, por conta da iniciativa delas, totalmente da iniciativa daquelas mulheres, né, com apoio de ONGs, da prefeitura, eventualmente, de outras, né, fontes. Também teve apoio da Senais, que era a Secretaria Nacional de Economia Solidária, quando ainda existia a Senais. Mas agora, durante a pandemia, a ação principal delas foi a distribuição de cesta básica, sem sombra de dúvida. Quer dizer, a gente está passando por uma situação de fome, de necessidade. O que a gente vai ficar falando de outras coisas? Foi basicamente atender isso, e aí isso gerou uma demanda de produtos para a agricultura familiar, que elas estabeleceram uma relação lá com tanto o movimento sem terra, quanto de agricultores familiares da região, e é isso, a produção de máscara, como a Ednusa também deu exemplo, a gente viu muitos empreendimentos fazendo isso, produzindo máscaras, elas também. Então, o que eu quero chamar a atenção com isso é que, do ponto de vista do que existe na sociedade civil, acho que ficou talvez mais visível por conta dessas ações. Mas não que não existisse antes, mudou o tipo de ação que foi feita, né? Não que tenha passado a agir, acho que simplesmente mudou o tipo de ação. Em termos de poder público, realmente, totalmente zero à esquerda, ou pior do que isso, porque podendo atrapalhar, eles atrapalham. Então, eu acho que não tem muito o que dizer a respeito disso. Aquilo que poderia ter avançado, por exemplo, a gente precisa no Brasil de algumas legislações ou instrumentos que permitam coisas que em outros países já são permitidos. Por exemplo, a gente precisa, no Brasil, de um marco regulatório que possibilite que empresas, quando vão a fechamento, seja falência ou outros processos, antes disso, os trabalhadores tenham a opção de comprar a empresa com seus créditos trabalhistas. Ou seja, uma padaria que vai fechar porque não tem ninguém que é interessado em comprar aquela padaria, ou porque tem um problema de sucessão, né? Às vezes a padaria está bem, mas ninguém quer ficar com a padaria. Quem são os principais interessados que a padaria continue aberta? Às vezes são os próprios trabalhadores. Então, por que os trabalhadores não podem simplesmente comprar a padaria com o seu ativo trabalhista, certo? Isso sempre existe. Os trabalhadores, os empregadores sempre têm dívida com seus trabalhadores dentro de um regime de CLT. Então, isso a gente não pode no Brasil, mas isso é uma coisa que já deveria existir há 20, 30 anos, não existe, sabe? A gente já vem falando disso há 20 anos. Então, são situações como essa. Poderia ter avançado, porque foi discutida a lei de falência, e na lei de falência estava prevista, no projeto de lei, estava prevista a participação dos trabalhadores nesse processo. O atual governo simplesmente vetou essa parte da lei. Então, assim, o que eles podem fazer para atrapalhar, eles fazem para atrapalhar. E, infelizmente, essa é a nossa realidade nesse momento. Gente, completando, porque eu tenho que falar um negocinho. É bem assim mesmo, gente. O pessoal não ajuda, mas atrapalha. Falando desse não ajuda, não atrapalha, deixa eu contar um negocinho para vocês. Vamos colocar o que eu, como cidadã, né, como sociedade civil, posso fazer. O coletivo é apartidário, tá, gente? O coletivo é partidário. Ednusa não. E aí, professor, a gente não fala mais zero à esquerda, a gente fala zero à direita. Entendeu? Porque foi demais, assim, tá sendo demais. Entendeu? O coletivo é apartidário, tá? A gente não tem esse probleminha. Mas a Ednusa não. Bora lá. Quando eu dou risada, gente, para não chorar, porque é difícil. Ações de solidariedade diante da sociedade civil, confirmando o que o professor falou, sempre aconteceram e sempre vai acontecer. Mas quando a gente volta para negócios e pequenos negócios, a gente tem que deixar uma coisinha aqui escurecida.
quando a gente aprende novamente falando de negócio de forma capitalista, a gente acha que a gente não tem que ajudar o coleguinha. Isso o coletivo está passando por isso. Constantemente a gente tem que ficar repetindo isso. E quando a gente fala de negócio para pequenos negócios, para nanonegócios, a gente tem que reforçar para esse nanonegócio o seguinte: você não é o dono de uma grande marca do que uma grande marca que eu posso falar aqui? O Sesc vai me matar, gente, depois. Você não é um dono de uma grande marca aí que acorda de manhã e tem 100 mil reais na sua conta só porque você acordou. A gente tem que entender, mesmo que o seu faturamento esteja de R$1 milhão, que eu sou dessas, viu, gente? Eu olho para o céu e gosto de profetizar, porque a gente joga para o universo, entendeu? Mesmo que o seu faturamento seja de R$1 milhão, você é uma classe trabalhadora, tá? Você não tá lá nos 3% não, da população que ganha milhões não, bilhões, tá? O Facebook, ele ficou parado. O Facebook, eu posso dizer, gente? Já disse também, né? O Facebook, uma grande rede aí é o Facebook, gente. Facebook, Instagram e WhatsApp, que é tudo o mesmo dono, ficou parado aí nem 24 horas. Ele perdeu 2 milhões. A pequena empreendedora que ficou 2 dias, 3 dias, 6 meses, 1 ano sem feira, ela teve quase um surto psicótico. Então a gente tem que começar também a ter noção de classe, noção qual o meu posicionamento dentro da sociedade civil e qual a diferença que meu ato vai fazer. Então a gente tem que começar a olhar para o lado do coleguinha e falar assim, cara, preciso me juntar, mas me juntar com efetividade, não como concorrência, como realmente para crescer e para... Professor, gente, eu tive aula com esse professor. Quando ele falou do negócio da padaria, cara, quem quer que a padaria continue é o trabalhador. Entendeu? A gente tem que ter essa noção que é ele que vai fazer aquela padaria funcionar, e por que não ela não pode funcionar de forma colaborativa? Não sei de que forma jurídica isso entra, se é cooperativa, associação, o que for, acho que independente disso, mas a gente tem que começar a pensar em negócios de forma mais colaborativa e efetiva, mas isso, vou deixar aqui registrado na live, é uma ação individual. Primeiro você tem que mudar individualmente, eu estou até lendo uma frase que eu tenho muito aqui, por dentro, né, para que essa ação colaborativa funcione. Porque se eu não sei nem olhar para o coleguinha do lado, gente, não vem nem bem na feira, hein? Nem bem, entendeu? Porque a gente tenta trabalhar mais de forma colaborativa, de forma efetiva, de vez em quando não dá certo, tá? Eu já vou deixar contado aqui. Mas estamos tentando constantemente mudar, sair dessa bolha, né? É isso. E é um constantemente, né, Ednusa? Porque a pessoa, a gente vai se enfiando, você percebe que fala, meu Deus, como eu fui criar um catálogo com um monte de coisa, daqui a pouco a Ednusa aparece numa reunião às 9 da noite, às 2 acabadas e mais não sei quantas manas, mas é assim que a gente muda, né? É cansativo, é uma luta, mas é esse processo, a gente precisa ter essa consciência de classe, saber que só vai mudar se a gente mudar e dar esse passo, assim, saber que nós temos, né, nós temos que transformar o território, a gente tem que ter essa consciência do consumo, de consumir dos nossos, de comprar da Mana, por exemplo, que nem a Ednusa, ela vem fazendo essa ponte muito forte com a Zona Leste, né, então... Fala, Ednusa, eu faço comunicação, eu não faço feira, então se precisa ter uma feira, eu chamo ela para fazer a feira, eu não preciso ser de comunicação e ser de feira, então o que eu faço bem, o que a Ednusa faz bem, o que a Midian faz bem, o que o professor faz bem, né, e a gente se juntar essas potências todas que existem, assim, e fazer uma coisa linda, assim. Antes de você ir para outra pergunta, é que nem agora que eu tô atrapalhando toda a live, mas é assim mesmo, viu, gente? É que nem assim, quando a gente falou de um determinado auxílio, teve nas eleições, todo mundo assim falou, vamos cortar determinado auxílio. Gente, eu não estou entrando no mérito do funcionamento do auxílio, tá? Vamos deixar aqui escurecido. Só que aquele pequeno comércio, aquele pequeno comércio da região que se acha, né? Acaba com um auxílio, não sei para que tem auxílio. Quando veio a pandemia, quem foi o primeiro a atingir? O comércio da região. Porque quem ganha um auxílio de 200, 300, 400 reais, eu até falei outros valores para não ficar assim falando que eu falei do auxílio, né? Porque eu posso falar qualquer auxílio.
Não vai no grande centro, não vai no grande atacadista comprar que você vai fazer o quê, gente? Com R$ 400 um grande atacadista? Você vai ter um treco, você vai no comércio ali do lado. Então, para você ver como a gente não tem consciência do entorno, qual é o meu papel na sociedade, independente do partido, e é isso que eu falo muito isso, gente, é do processo. Quem eu sou na sociedade? Eu compro no pequeno comerciante. Eu compro aqui da mercearia, da quitanda, aqui ainda tem quitanda, viu, gente? Estou denunciando isso. A quitanda, mercearia, não tem mais sacolão, não. Não tem um bairro que é sacolão, é quitanda mesmo. Entendeu? Vou aqui, eu tenho até um mercadinho que chama Severino. Adoro Severino, pão de Severino à tarde. É um mercadinho de esquina. Eu não vou nos grandes centros para comprar, entendeu? A não ser que esteja fora do bairro. Então, quem sai perdendo? Aí agora se deram conta, porque se eu tivesse continuado com o auxílio efetivo, o pequeno comércio não teria sofrido tanto, né? As pequenas produtoras não teriam sofrido tanto. Mas é uma discussão aí, viu, gente? Vai aí, Ju. E que vai continuar, e vamos que vamos. Então, seguimos com as perguntas, com a participação aqui no nosso chat. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, que a gente está aqui para responder, trocar ideia. Então, a Marisa Moreira pergunta: o querer aprender precisa ultrapassar as barreiras do preconceito estabelecido, arraigado das classes mais carentes. É certo trazer essa fala? Pois como sair da posição de eterno necessitado? E aí? Isso é a Marisa, gente, Marisa é maravilhosa. Mas ela me põe cada saia justa. Marisa é maravilhosa. Então começa com você, Dinusa, você que já sentiu a pergunta. É dessas, né? Vocês estão vendo, gente? Que a gente cria? A gente cria essas meninas aí. A Marisa faz parte do coletivo e ela é da Confecção Identidade, pequena produtora de moda. Marisa, gratidão pela pergunta. E meninas, quem estiver aí no chat também, bora mandar pergunta pro Sesc. Olha, eu gosto muito de aprender, tá? Isso é uma característica minha e de Nusa, pessoa física. Eu tento, sempre na medida do possível, mostrar para essas meninas que gerir negócio, vou falar da minha área, tá? Ele não vai ser consolidado se você não aprender, se você não, o professor também me corrija se eu estiver errada, e a Midian, as meninas também, se você não consolidar esse conhecimento. Só que o que eu tento mostrar para elas, eu não preciso necessariamente entrar na academia. Se você quiser, tá tudo bem, né? Eu que estou louca para fazer meu mestrado, quero fazer meu mestrado, não sei quando. Acho que da meia-noite às 6 eu consigo fazer isso. Mas, assim, quero fazer. Mas eu quero fazer. Né? E com relação ao negócio, às outras meninas, eu tento mostrar que o conhecimento, sim, vai fazer diferença. E ele tem que ser consolidado constantemente, independente da profissão ou do caminho que você escolher. Né? Dá sim para você agregar com vários conhecimentos técnicos. Eu não estou falando só do diploma. É óbvio que, dependendo da situação, alguma vez vai ser necessário aí por questões de comprovações civis, tá? Que eu conheço muita gente de diploma, desculpa, professor, muita gente de diploma que não serve para nada. Mas às vezes para comprovação civil é necessário. Mas busquem sempre o conhecimento, não é fácil, é doloroso sim. Eu gosto muito de falar que empreender não é fácil, tá? Não é romântico. Aquele comercial lindo que passa, que produzo, que eu entrego, que eu filmo, que eu tiro foto, que eu tenho um treco com aquele comercial, porque esse negócio de ficar até 2, 3 horas da manhã acordada postando, depois tirar foto, faz vídeo, dança, aí o algoritmo fala que não é para dançar, depois ele fala que é para dançar, fica difícil, entendeu? Então eu vejo o conhecimento dessa forma, né, que sim, tem que ser aprendido, e você pode mesclar sim a academia, mesclar conhecimento técnico, e a gente está aprendendo constantemente. Aquilo que a gente faz nas feiras do coletivo, e já deixando aqui o merchan, estão todas e todos convidados da nossa rede, depois eles vão colocar, acessem, venham conhecer. As rodas de conversa que a gente faz do café é uma troca de conhecimento, né? Cabe a gente identificar e depois que recebeu isso, o que eu vou fazer? Acho que a Marisa tinha respondido. Se eu não te respondi, pode me chamar aí no chat de novo. Professor? Eu queria comentar, mais do que responder, mas comentar.
Eu acho que tem muito preconceito, sim, mas esses preconceitos às vezes vêm mais de concepção da sociedade, concepção do ser humano, que às vezes vem da economia, vem de outros lugares, não são tanto das pessoas em si, assim, da classe, como ela colocou, mais carentes. Eu acho que não. Eu acho que isso vem de propaganda, de formas ideológicas que as pessoas recebem o tempo inteiro. A gente, às vezes a gente vê a sociedade, mas não enxerga. A gente enxerga aquelas ideias que foram passadas para nós. É como uma criança que pede para você desenhar, você pede para uma criança desenhar uma casa, ela desenha uma casa que não é a casa dela. É uma casa, sei lá, uma casa dos Estados Unidos ou da Europa, sabe? Uma casa com telhadinho e chaminé. Não é a casa que ela vive. Porque a gente ensina isso na escola, a gente ensina que ela tem que representar a casa daquela maneira, e não da casa como a casa que ela vive. Então, as pessoas vivem uma espécie de dissonância entre o que é o mundo que elas vivem e o que é aquilo que elas imaginam do mundo, porque é como elas, de certa forma, deveriam imaginar. Quando a gente olha para o mundo, olha para a sociedade, a gente vê muito mais cooperação do que competição. Se alguém não estivesse produzindo o nosso alimento, a gente não tinha comida aqui em São Paulo. Se alguém não estivesse conduzindo o ônibus, a gente não chegava no trabalho. Se alguém não estivesse fazendo nossa roupa, cultivando, que seja, mesmo que seja roupa de algum material sintético, tem alguém trabalhando no petróleo, na confecção, né? Em todos os lugares para que a gente possa vestir essa roupa. Então tem muita cooperação na sociedade. Essa cooperação pode não ser por um grande valor, no sentido, mas tem, a gente tem isso, tem os agricultores, tem as pessoas fazendo o alimento, produzindo, limpando a cidade, trazendo eletricidade, tudo isso é solidariedade, tudo isso é cooperação. Aí as empresas estão competindo, mas por que a gente tem que entender que são os trabalhadores que estão competindo? Os trabalhadores estão trabalhando nesses lugares, estão vivendo suas vidas, estão saindo dali, indo fazer outra coisa, né? Estão se reunindo em outros lugares, espero eu, que usando máscara. Mas é isso, a nossa vida real não é essa vida da competição desenfreada o tempo todo, muito pelo contrário. A nossa vida real está cheia de solidariedade, cheia de cooperação. Querem que a gente acredite que a vida é uma corrida, uma enorme corrida, todo mundo competindo contra todo mundo. É isso que ficam tentando botar na nossa cabeça o tempo inteiro. Mas a vida não é assim. A gente depende muito uns dos outros. Perceber o quanto a gente depende uns dos outros também reforça a nossa presença num meio social. A gente sabe que nós somos importantes para os outros e que os outros são importantes para nós. Nós não existimos de outra maneira. A nossa espécie evoluiu dessa maneira. Nós somos esse bicho que coopera uns com os outros. De maneira muito profunda, muito profunda. A gente depende muito. A gente nasce um bebê que não consegue nada. E a gente depende. E a gente continua dependendo na escola, na formação, seja onde for, se não for na escola, em outro lugar. Mas a gente depende uns dos outros. Nós somos esse bicho. Mas ficam tentando colocar na nossa cabeça, não, que nós somos autossuficientes, que a gente vai conseguir superar todas as nossas necessidades, que basta. É uma ideologia, é uma ideia que ficam tentando vender e impor para nós, mas nós não somos isso, nós somos outra coisa. Então eu acho que esses preconceitos são muito mais propagandas ideológicas do que propriamente preconceitos que as pessoas carregam de classe ou algo assim. Eu não vejo dessa maneira. Quando a gente vai conversar, vai trabalhar com agricultores familiares, com pescadores artesanais, com população ribeirinha, a gente encontra gente muito bonita, com valores muito bonitos, com profunda solidariedade, que sabe muito bem a importância de uns para os outros, que tem aquela hortinha de tempero, de remédios, de fitoterápico, que dá um para o outro, que ajuda a vizinha, que colabora nas mais diversas situações. É essa sociedade que a gente vive, não é outra. Basta a gente olhar um pouquinho para fora, conhecer o vizinho, que a gente vê que a realidade não é essa que aparece, digamos, que é vendida para nós, como se fosse essa competição toda, né? Mesmo para existir uma competição, gente, mesmo para existir uma corrida e uma competição, a regra do jogo tem que estar estabelecida. Se a regra do jogo está estabelecida, as pessoas cooperam dentro do jogo.
Ou seja, vai todo mundo, vamos pensar, o lugar da competição, as Olimpíadas. Olha a quantidade de cooperação que tem que existir para que aquela Olimpíada possa acontecer. Quando todo mundo topa entrar na piscina e correr, está todo mundo topando entrar na piscina e correr, é cooperação. Quando as pessoas estão dirigindo um carro numa estrada, está todo mundo cooperando uns com os outros, embora possam estar competindo também, mas entende? A nossa cooperação e a competição, elas andam juntas, elas não são assim tão opostas quanto parece também. O que é o oposto é a guerra, é o confronto. Esse que é o oposto. É quando a gente não consegue conversar, não consegue passar a nossa opinião, o outro não nos escuta. Quando a gente é convicto. E aí o que está acontecendo agora, que eu acho que isso sim é muito importante a gente falar, é que essa coisa das bolhas que o algoritmo produz nas redes sociais e que não nos deixam entrar em contato com opiniões divergentes, diferentes da nossa, que é isso que eles fazem. A gente vai ficando cada vez mais convicto da nossa posição. E ao ficar convicto da nossa posição, a gente não aceita a posição e a ideia dos outros. E isso está dificultando muito as relações entre nós. A gente precisa voltar a conversar. E talvez para conversar a gente tenha que sair da bolha, para conversar e conseguir entender a opinião uns dos outros de uma maneira sincera, de querer ouvir o que as pessoas têm a dizer. E não é para ver quem que está certo, é para conseguir estabelecer um diálogo e pensar junto. Eu acho que a gente precisa ir nessa linha, né? Mas eu agradeço também, Marisa, a sua pergunta, porque pela essa oportunidade da gente conversar sobre isso, sabe? E estou totalmente de acordo com a Ednusa quando ela fala que são princípios ou valores de classe. A gente tem que perceber isso também, né? Ela falou da questão, lá atrás, já faz um tempo, ela falou da questão do consumo coletivo, de como isso é complicado às vezes. É complicado mesmo, porque é como se a gente tivesse, a gente aprende o tempo inteiro que a gente precisa se diferenciar para existir como algo nítido, porque se a gente não fizer isso, a gente fica meio que some na paisagem, como se a gente sumisse e desaparecesse na paisagem. Não, gente, ninguém desaparece. A gente não precisa o tempo inteiro ficar provando que nós somos alguém. Depende de onde a gente está. Se a gente está num grupo de pessoas desconhecidas na sociedade, no meio da rua, realmente a gente precisa mostrar quem a gente é. Mas se a gente está entre pessoas mais próximas, se a gente conforma um grupo, produz uma sociabilidade entre nós, a gente não precisa provar quem a gente gente simplesmente é quem a gente é naquele grupo. Então, eu acho que um pouco essa possibilidade de uma construção coletiva. Quando a gente começa a construir comunidade, o que é construir comunidade? Assim, todo mundo nasce em comunidade, mas esse sistema que a gente vive destrói, desarticula as comunidades. Por quê? Porque eles precisam dividir para dominar. Quanto mais desestruturado, desarticulado as pessoas estejam, mais manipuláveis elas são. Então, a gente precisa, para resistir, porque se trata de resistir, construir comunidade. E construir comunidade é construir comunidade em compra coletiva, para trabalhar junto, para fazer o culto religioso, seja de qual religião for. A gente precisa nessas comunidades, porque é ali que a gente existe como alguém que não precisa provar que é alguém, que pode relaxar, que pode ficar tranquilo e simplesmente ser quem é naquele lugar. Eu acho que valorizar isso é valorizar, de certa forma, reduzir um pouco a velocidade também, sabe? No sentido de que essa corrida que eles querem vender para a gente, essa ideia de que a gente tem que estar numa corrida desenfreada, é uma corrida que não tem recompensa, gente. No sentido de que, assim, não tem uma recompensa no final da corrida, sabe? O que importa na corrida é o percurso. O que importa na vida é o percurso, é o caminho que a gente está fazendo. Então é melhor diminuir a velocidade e prestar atenção. Prestar atenção nas pessoas que estão ao redor, no lugar onde a gente está passando, na circunstância, no contexto, porque é só isso que tem, é só esse percurso. Depois que acabou o percurso, acabou, entende? Não tem recompensa no final. Então, eu acho que obrigado, Marisa, por essa questão, porque eu acho que é uma provocação e tanto, sabe? Eu vejo muito mais
não o preconceito das classes trabalhadoras, proletários, ou o nome que queiram dar, né? Eu vejo muito mais a ideologia que tentam nos vender o tempo inteiro. Ideias preconcebidas que são apresentadas como se fosse ciência, né? Como se fosse ciência, como se fosse lá os dogmas da economia, os dogmas não tem nada a ver, porque se a gente for para a ciência mesmo, muda completamente a percepção dessa coisa. Mas é apresentado dessa forma, é pseudocientífico, né? É apresentado como se fosse, mas não é. Então, desconfiar também é outra coisa importante que a gente tem a fazer. Mas é difícil, porque de quem a gente se fia, né, Dinusa? Em quem a gente confia, de quem a gente escuta. Esse é um outro problema, que tem a ver com as bolhas, mais uma vez. Então, gente, aí é um elemento. Professor. Vai lá. Bater palma, professor, não, gente, imagina. Por favor. Depois dessa, tem que bater palma, vamos falar o quê, professor? É isso que a gente tá... E aí, tudo isso que você falou, e é isso mesmo, a gente tenta fazer na prática, né, Ju? Com muita dificuldade, né, Ju? A gente tenta fazer na prática, mas é isso, vamos bater palma para o professor. Você que está aí no chat, põe palminha. Não, eu bato palma para depois... você, Ednusa, para Ju, para Marisa, que vocês estão nessa correria também, tentando diminuir o ritmo. Mas é isso, assim, a gente, eu vou mostrar essa live para o restante das meninas. Você que não assiste essa live, assista depois. Olha, gente, é isso, entendeu? E a gente está tentando praticar esse conhecimento, é muito isso, gente. Eu tenho que fazer aula de novo. Tá bonito, mas, gente, a gente vai ter que começar aqui meu papel de mediadora, estou muito choca, vai ter que começar aí para as considerações finais. Então, eu queria que vocês aí pensassem, né, no encerramento dessa nossa live. Assim, muito obrigada, Ednusa, professor Gil, pelas palavras. Assim, essa última pergunta aqui da Marisa, eu acho que caiu assim para trazer essa fala de vocês, que ficou muito bonita, assim, para encerrar essa nossa live. E aí deixo com vocês as considerações finais, depois vem a Midian para encerrar a nossa fala. Mais uma vez eu agradeço aqui o espaço. Eu deixo aqui as minhas redes sociais, né? Então eu sou a Ju Dias, as redes são a Bora Lá Comunicação. E se vocês quiserem conhecer esse catálogo que a gente conversou aqui um pouco, que são de negócios da periferia, que é feita aí na raça pelos negócios, né? E começou aqui na Zona Sul, mas já a Ednusa já está carregando para Zona Leste, Zona Norte, já está indo para as outras zonas. E agora no Natal chega com 80 negócios, com opções de negócios da quebrada para fortalecer aí, para comprar de presente. Então é o Catálogo de Quebrada, @Catálogo de Quebrada. Um beijo para vocês e a palavra fica aí com a Ednusa e o professor Gil. Bom, minhas considerações finais, você que está aí no chat, eu sempre falo isso nas lives, está virando marca registrada da Ednusa. Não sabe como ajudar? Projeto, ações, ou qualquer pessoa que você está aí próximo, né, que for, primeira coisa, não atrapalha, a gente já fica super feliz, entendeu? Não atrapalhe o serviço da coleguinha, que a gente tem um monte de coisa para fazer. Depois curte, comenta, compartilha, porque esse conteúdo, essa conversa, seja digital, seja físico, né, porque a gente também troca conteúdo de maneira física, chega em outras pessoas. E aí quem quiser patrocinar, compartilhar, investir, ou até convidar mesmo para próximos bate-papos, vai chegar nessa pessoa e a gente está aqui à disposição. Gente, gratidão Sesc, gratidão todo mundo, viu? O Gustavo está escondido, vou contar para vocês. A Midian, o pessoal da técnica, que chique, né, gente? Técnica, né, Ju? Professor Egeu. Gente, eu tô falando gente, eu tive aula com o professor Egeu, vocês não têm noção. Eu estou aqui controlando a minha emoção, mas ele me deu aula agora, ano passado, um tema que eu amo muito. Ju, muito obrigada mesmo, assim, por tudo. Bora colocar esse catálogo. As redes sociais do coletivo é @Coletivo Meninas Baim. Tem o nosso site também, bora dar um Google aí. Nosso site já está a divulgação de todos os eventos físicos e também dos eventos digitais. Bora lá dividir
compartilhar, e é isso. Vai ser difícil agora falar depois de novo, mas olha, eu só tenho a agradecer, demonstrar minha gratidão também, a oportunidade desse diálogo, desse momento com vocês. Eu acho que a gente, quando tem essa oportunidade, a gente se descobre, né, uns dos outros e nas provocações também. Eu acho que é legal isso, é a possibilidade de fazer algo diferente do planejado, né? É muito fácil seguir um script, mas quando a gente vem pro ao vivo e para a conversa, a gente tem que se revelar de certa forma, né? E aparecer, e é sempre muito legal essa oportunidade. Então eu agradeço muito, agradeço a Midian, agradeço o Gustavo, agradeço o pessoal que está aí, né, na Libras, como é que chama? Na estenografia, escrevendo tudo. Então eu agradeço vocês também, o pessoal que ajudou aí a montar essa live, que essa live seja possível, e o pessoal do SESC também. Eu acho que a gente está aqui num trabalho que é educativo, é cultura, né, tem a ver com valores, com um certo concepção de sociedade, de ser humano, e é bonito estar nessa construção junto com vocês. Então eu agradeço muito pela oportunidade, e acho que é isso mesmo. Obrigado. Bom, vou fechar também, gente, agradecendo a participação de todo mundo no chat, quem assistiu, nossos convidados. Acho que foi um papo gostoso de meio de tarde, né? Algo que a gente usualmente não consegue fazer, né? Nesse horário exatamente. E eu vou aproveitar para fechar fazendo algumas divulgações. Eu acho que a gente falou muito desse assunto, da necessidade da inclusão digital em relação aos pequenos empreendimentos. Saiu um dado da Rede Mulher Empreendedora, falando que o comércio eletrônico cresceu 68%, ao mesmo tempo 70% das mulheres não sabem como fazer vendas online. E aí, nessa linha, só queria dizer que toda a rede SESC, a gente tem essa linha de cursos na valorização social. Então, muitos temas vinculados à comunicação digital, como a própria Ju já deu curso, já citou o que aconteceu agora em Guarulhos. As programações, elas continuam, e a gente agora, voltando para o presencial, a gente espera em breve retomar as nossas feiras também, que, como a Ednusa falou, a gente sabe o quanto são importantes, né, para esses pequenos empreendimentos, e também geram essa rede territorial ali nas regiões onde as unidades do SESC estão. E, ainda nessa linha das divulgações, eu coloquei aqui no chat tanto o link do catálogo de quebrada, que a Ju citou, então, para todo mundo seguir, quando for fazer o seu ato político do consumo, né, assim, bem nessa linha do que a Ednusa falou, o que os seus hábitos, né, no que eles contribuem. Então, também tem aqui o link do coletivo Meninas Marrim, da Ednusa, para vocês seguirem. Esse domingo eu consegui ir na feira que aconteceu, né, no Largo da Penha, coisa mais linda. Então, fiquem atentas, elas têm uma programação muito intensa e que a gente consegue acompanhar, né, Ednusa? Vai ter evento no AMB no próximo final de semana, então a gente tem sempre essa oportunidade de acompanhar o trabalho do coletivo, que está se expandindo pela cidade, né? E do EGEU, eu coloquei também o link aqui, EGEU, da UAS, então o curso de cidades, autogestão, também para a gente saber mais sobre economia solidária, né, estudar, entender o que é como que a gente fortalece esse senso de comunidade a partir também dessas nossas escolhas e dos grupos com os quais a gente se envolve, fortalece, né, no nosso dia a dia. Então, é isso, eu agradeço muito em nome do SESC, eu tenho aqui alguns outros agradecimentos, além de falar assim, no geral, agradecer muito a equipe do Centro de Pesquisa e Formação, todos que participaram aqui do nosso chat, e as intérpretes de Libras, a Lilian Camargo e a Marli Zapata, e o estenotipista Otávio Duarte. Então é isso, agradeço, acompanhem nossa programação aqui no YouTube. Boa tarde, se cuidem. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.